A graça e paz do Senhor. Amém. Nós vamos Aleluia. iniciar nossa EBD nesta Glória a manhã, Deus. orando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e agradecendo a Ele por esse momento que estamos aqui diante da Sua santa presença. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu santo e Amém, excelso nome. Jesus. Glória a Nós estamos Deus. diante de Ti, diante da Tua presença santa, maravilhosa e poderosa. Queremos te agradecer o Teu amor, a Tua infinita bondade, ó Deus, e a Tua fidelidade. Abençoa a nossa escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, que nós Jesus. possamos aprender nesta manhã das Tuas santas Aleluia. escrituras, Glória a Senhor, porque nós Deus. estamos estudando gente de oração, o quanto é importante a oração. E nós Aleluia. estamos aqui, diante da Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu poder. Aleluia. Cada dia, Senhor, Glória a aprendendo mais Deus. de Ti. Glória a Nós te Deus. louvamos e Te te louvamos, bendizemos Deus. em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus. Que hoje seja um dia de vitória, um dia de bênção para nós, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa lição hoje é Salomão, homem de oração objetiva, né? Nós estamos vivendo um tempo que é para nós orar mesmo, né, irmãos? A gente orar, buscar a presença de Deus. É tempo de cada um de nós, de eu, de vocês, né? Se acordar para Jesus Cristo, né? Eu preciso me acordar mais para Jesus Cristo, né? Amém, Nós diaconisa. Nós vamos mandar o precisamos convite, viu? se acordar mais para o Senhor Jesus Cristo, buscar Deus em oração. É tempo de irmão. Estamos vivendo um tempo que a gente tem que orar mesmo, né? Falar a Deus a nossa história, apresentar nossos irmãos, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, a Jesus, porque a lição de hoje fala sobre isso, irmão. Uns orar pelos outros, né? Se Elias foi homem de Deus que orou e fez chover, você também pode orar e pode pedir a Deus para que Deus mande chuva, e você pode orar e pedir a Deus para que Deus pare a chuva, porque você tem essa autoridade, porque Jesus lhe deu essa autoridade a você e a mim, não é verdade? Elias era um homem sujeito a mesmo nós éramos homem igual a Elias. Diaconisa deu aqui que a diaconisa rejeitou o convite, viu? Não Vem tem de novo, diferença tente de nenhuma, novo. né, irmãos? Então, nós precisamos buscar mais a Deus para ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida, né? Então, é tempo de nós orar. Vamos louvar o Senhor, né, com o hino 354. 354. Amém? Vocês que estão na live, né? Vamos participar da escola dominical, né? A bíblica dominical, né, irmãos? A gente aprende um com o outro. Eu não sou professor, irmão, né? Eu preciso aprender mais. Você também precisa aprender mais. E nós aprendemos um pelos outros, né? E lendo a palavra, estudando a revista, e vamos assim aprender da palavra de Deus. Sabemos que a revista tem a lição e tem os textos bíblicos, as referências bíblicas, aonde a gente, durante a semana, podemos procurar, né? Estudar, sentar no nosso birozinho. Eu estou aqui com a pastora Gilsônia, sentada no nosso birozinho aqui, na sala, e a gente lê a Bíblia, lê a referência bíblica, não é verdade? Amém? E estudar a palavra de Deus, aprender, irmãos. Jesus venceu o inimigo pela palavra. E nós vamos vencer pela palavra. E é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor. O hino 354, né? 300, cada momento. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz.
Cada momento me guia, ó Senhor. Cada momento dispensa um favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alta a bandeira real. Seja bem-vinda. Cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia, ó Senhor. Cada momento dispensa um favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento 354. sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que lhe dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia, ó Senhor. Cada momento dispensa um favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. Cada momento me guia, ó Senhor. Cada momento dispensa um favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, diaconisa. Pai do Senhor, tá me ouvindo? Olha, vou começar na introdução e vou passar para a irmã e a gente assim vai ficar interagindo, tá certo? Vou iniciar aqui na introdução e depois a irmã vai estar com a palavra e a gente vai interagindo um com o outro. Quer falar alguma coisa? Estou nervosa porque eu nunca mais eu fiz live. Mas não se preocupe não. Estou nervosa. Mas tira o nervosismo, relaxe, né? E a gente está aqui para ajudar um ao outro. Nunca mais eu fiz. Aí o meu neto disse, a senhora não está acostumada, eu disse, mas nunca mais eu fiz, perdi. Tá certo. Vamos Mas vai começar. voltar ao costume, a gente vai fazer sempre agora assim. Vamos fazer sempre junto, né, irmã? A gente vai fazer sempre junto assim, viu? Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ler o texto devocional da nossa lição, que se encontra lá em Tiago 5. Tiago, capítulo 5. Amém? Vamos ler do versículo 12 ao verso 18. Vamos lá para o Tiagão, né? Servo do Senhor. A gente vai ler o capítulo 5, do verso 12 ao verso 18. Amém, igreja? Tiago, capítulo 5. Tiago fica lá depois de Hebreus, né? Depois de Hebreus, já no finalzinho, antes de Pedro, né? Antes de Pedro, João, tal. Aí a gente encontra o livro de Tiago. Vamos ler do versículo 12 ao verso 18. Vou começar a ler, viu?
Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia e súplica de justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse texto fala sobre o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí a gente vai para a lição aqui, para a introdução, que a nossa lição fala sobre um homem de oração objetiva que foi Salomão. Não é verdade? E diz assim o texto: o templo foi construído por Salomão com o propósito de ser o centro de oração para todo o povo de Israel. Lá havia o propiciatório e o altar de incenso. Incenso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Era um símbolo para a oração. E debaixo das asas dos querubins havia nuvem luminosa da Shekinah, que representava a presença do Senhor no meio. Significa a glória do Senhor, É. a presença do Senhor. O Senhor no meio do seu povo. No meio do seu povo. Assim, casa de oração, e se torna uma descrição do templo. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, sua grande petição era que Deus ouvisse cada oração feita naquele lugar ou na direção dele. Essa primeira parte, né, irmão, fala sobre que Salomão foi ele que construiu o templo do Senhor, né? A vontade de Deus, né? A ordem era para que não Davi construísse, mas para que Salomão construísse o templo para que o povo fosse orar, fosse buscar Deus, né? O templo aonde a gente se reúne juntos, cada irmão, cada família, para adorar o Senhor, para cultuar o nosso Deus ali na casa do Senhor, né, irmãos? E eu gostaria que os irmãos compartilhassem aí no grupo da igreja, né? Compartilhassem aí no grupo da igreja sobre esse estudo, que é um estudo maravilhoso. Oi? Já compartilhei para várias pessoas. Tá já. certo, minha irmã. Aqui, essa lição nos incentiva, né? Dá um incentivo da gente caminhar para a casa de Deus ali e prestar nosso culto ali diante do altar do Senhor, né? Aí a gente vê aqui que esse templo foi construído para que o povo de Deus fosse ao templo adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, presente, no dia 20, né, de junho, o povo está incomodado em casa, né? Por quê? Consequência da doença que está aí no mundo sendo espalhada, com medo. E nós, como cristãos, nós devemos colocar nossa fé, né, em obra, né? Praticar nossa fé, acreditar no nosso Deus
e saber que nós não vamos pegar doença no templo, na casa do Senhor, né? Colocar Deus em primeiro lugar e caminhar para a casa de Deus, prestar culto ao Senhor juntos, unidos ali, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que se acordar para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela não pode parar, né? Ela tem que continuar. E quem deve fazer isso somos nós, cada um de nós, não é verdade, Diaconisa Tereza? Verdade. É? Então a gente vê aqui que isso foi tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos o templo do Senhor para caminhar para a casa de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para dizer que Ele é grande na nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa família, irmãos, né? Que Ele é o Senhor das nossas famílias. Ali havia uma nuvem luminosa, que era a Shekinah, era o quê? A glória De Deus. a glória de Deus A ali, presença de Deus. a presença de Deus ali no templo, irmãos. Então, onde haver a presença de Deus, aí também haver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Aonde a pessoa que está doente vai ser curada, né? Aonde a pessoa que está precisando de receber uma vitória vai receber a vitória, porque Deus está presente. E dependendo de cada fé, de cada pensamento, se a gente está ligado com o Senhor, com certeza a gente vai receber a bênção do Senhor. Amém. Não é verdade? Então, no templo, ali está representando Deus na nossa vida. Deus está ali para nos abençoar, né? Deus está ali para nos proteger. E Ele também está na nossa vida para nos proteger quando a gente dá lugar ao Senhor, quando a gente está em obediência a Deus. Aí diz aqui na segunda parte: assim o templo é um lugar da arca da aliança, o lugar onde a graça de Deus alcança o homem, que responde com fé. E o altar do incenso, lugar de oração, onde há comunicação entre Deus e o homem. É bom notar que não é comunicação em uma só direção. Salomão fala com Deus no capítulo 6, mas no capítulo 7 é Deus quem fala com Salomão. Ao estudarmos esta oração de intercessão, aprendemos a princípios que devem governar nosso ministério de intercessão. Então, o que acontece, irmãos? Nós vemos no capítulo 6, né, do livro de Crônicas, da segunda Crônicas, que Salomão, ele fala com Deus, a sua oração. E no capítulo 7, Deus responde, né? Deus, não é um diálogo, não é um monólogo, né? É um diálogo. Um diálogo. E Deus fala com ele. Entendeu, irmãos? Porque nós somos servos de Deus, né? Nós falamos com Deus e com certeza Deus vai responder às nossas orações. Amém? A diaconisa tem algo para falar? A gente vê aqui, né, que no capítulo 6, ele diz que Deus em direção. Salomão fala com Deus no capítulo 6. É ele falando com Deus, pedindo a Deus, né? Para que Deus realize aquilo que ele prometia. Que ele tinha prometido, a promessa, cumprisse a promessa. No capítulo 6, né? Está pedindo isso. Está pedindo intercessão. Ali no capítulo 6, Salomão está intercedendo, lembrando a Deus as promessas que Deus tinha feito para o seu povo. Né? Então, Amém. Aí ele está mostrando tudo isso, onde o templo foi construído, foi permissão de Deus, foi Deus que disse, que Deus que escolheu que quem ia fazer era Salomão, aquele templo ali. Né? Diz até que esse templo, esse primeiro templo, ele foi construído aonde Abraão foi sacrificar o Isaac, né? Diz que lá, foi lá nesse mesmo local que foi construído o templo, né? Amém. E ali ele edificou, né, irmão? Então aí, Salomão está lembrando a Deus para que Deus cumprisse aquilo que ele tinha prometido. É claro que Deus ia cumprir.
Tanto é que o Amém, lugar irmã foi Cátia. escolhido, Deus te abençoe. foi construído. Se o templo foi construído, foi permissão de Deus, né? Foi construído naquele lugar, conforme as instruções que Deus tinha dado, para que o povo tivesse ali um lugar para adorar a Deus. Não é verdade? Para adorar a Deus, para pedir pelos seus pecados, para Deus perdoar essas coisas todas. Já no sétimo, a gente vê o quê? Já é Deus respondendo para o povo, para Salomão, consequentemente também para o povo. Amém, O que era irmã que Deus Fátima. queria, o que era que Deus esperava, Deus te o que era que Deus abençoe. esperava do seu povo. Na é verdade, o que é que Deus esperava que o povo fizesse? No capítulo 7 a gente vai ver isso claramente, né? Pode continuar. Depois eu Amém, falo mais irmãos. alguma coisa. A pastora vai falar. Aqui nós vamos falar sobre o capítulo 6, que é a pessoa que ora. Nós vimos que o Salomão, o rei Salomão, ele dirige ao Senhor. E quando ele se dirige ao Senhor, ele também se dirige ao Senhor pedindo pela congregação, que a congregação ali, ela está reunida. Então, ele respeita a presença de Deus e também ele releva muito a presença daquelas pessoas que estavam ali naquele lugar reunidos para adorar ao Senhor. A mesma coisa nos nossos dias. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, quer seja em casa, quer seja lá no templo, nós temos que ter aquela reverência e saber a importância de estarmos ali ou de estarmos diante do Senhor orando e buscando a presença do nosso Deus, sabendo que Ele se faz presente a partir do momento que a gente coloca a nossa vida diante dEle e começamos a orar. Quando nós começamos a orar, nós sabemos que Deus responde. Então, Salomão, ele se colocou como um pastor. O que que um pastor faz? A gente sabe que o pastor, ele é quem reúne as pessoas para ir à presença de Deus. A função do pastor no passado era o quê? Era reunir as ovelhas, cuidar daquelas ovelhas. Hoje, a gente cuidamos de ovelhas, mas só que as ovelhas são pessoas. E as pessoas são chamadas de ovelhas. Então, Salomão, ele tinha preocupação do bem-estar do povo, que o povo estivesse bem na presença de Deus. Como um pastor, ele se preocupava com o povo, porque, como a diaconisa disse, Deus escolheu a Salomão quando Davi desejou no seu coração de construir um palácio, um templo para Deus. Ele disse, eu habito em palácio no melhor lugar e eu quero levantar um templo para Deus. Aí Deus disse, não, eu não te permito, porque tuas mãos são sanguinárias, são sujas, mas eu vou permitir a teu filho. Diga, diaconisa. Porque antes a gente vê no Êxodo, né, que o tabernáculo, ele era móvel. Era tenda, tipo tenda. Aí ele podia tirar, quando ia para qualquer canto, levava, né? Levava. Mas Deus não quis mais isso. Deus não queria mais isso. Deus queria um local fixo, um tabernáculo fixo, que foi justamente o templo, né? Onde o povo podia ali adorar a Deus, fazer seus pedidos, orar, né? de frente do templo, como quisesse, ele poderia. Só que ele não podia entrar. E a gente vê uma coisa muito bacana aí, diaconisa Tereza, que essa ideia, né, esse pensamento de fazer a casa do Senhor, o templo do Senhor, veio de quem? Veio de Davi, né? O rei Davi, né? Deus não permitiu que ele fizesse, né? Mas Deus disse para ele, olha, Deus disse, olha, eu gostei da tua ideia, dos teus pensamentos, mas só que você não vai construir esse templo, né? Quem vai construir esse templo é seu filho Salomão, né? Deus sabe trabalhar, Deus sabe como agir, né, irmãos? A maneira de Deus agir, de Deus trabalhar, é diferente da nossa, porque é uma forma santa, bendita, benigna, né? A de Deus,
né? A gente tem nossos planos, mas quem faz e quem corrige é Deus, não é verdade? E o tempo é dele, não é nosso. Porque exato. E esse templo, né, o templo que foi construído por Salomão, seria a casa, a habitação permanente do Senhor, né? Do Senhor, é. Seria um local ali permanente do Senhor para oração. E que antes não era assim. Então Deus permitiu a Salomão construir, onde o povo poderia ali fazer os seus pedidos, né? Então a gente vê também Salomão como ele se preocupou quando construiu aquele templo, que eu estava estudando sobre em 2 Crônicas, como ele se preocupou de construir, botar tudo do bom e do melhor ali. Do bom e do melhor, né? Que o pai dele já tinha providenciado antes, Davi. Já tinha providenciado isso. Para quando fosse construir o templo, que o seu filho iria construir. Aí nós vemos o quê? Que depois que ele construiu, ele reuniu o povo ali em frente, subiu, né? Subiu lá no estrado, né? No estrado, né? E ali ele fez o quê? Ele foi fazer a oração dele. Foi orar pelo povo, para Deus ouvir e fazer o seu mover ali. Pode continuar, depois a gente chega a mais ideia. Então, ele leva o povo a um verdadeiro encontro com Deus. E não somente ele bendiz ao Senhor. Aí no versículo 4, diz assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, e abençoou o seu povo. Em 2 Crônicas 6, e o versículo 3 também fala sobre o que Salomão fez. Aí, Deus já havia falado com Davi a respeito dos juízes, a quem mandei apacentar o meu povo. E no Salmo 78, 71, Deus lembrou a Davi, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Nesta oração, vemos o coração pastoral de Salomão. É bom lembrar que era um cuidado delegado pelo sumo sacerdote. O Senhor é o meu pastor. Então, essa parte, e que nós acabamos de ler, nós vamos ver que o cuidado de pastorear, né? O cuidado de pastorear. Então, Salomão, ele estava cuidando daquele povo como o pastor cuida do seu rebanho. Ele estava liderando aquele povo, mesmo ele sendo rei, mas ele leva o povo para a presença de Deus, para adorar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Então, o verdadeiro líder que nós estamos percebendo aí é aquele que leva o povo à presença de Deus, que procura ao máximo levar o povo para reconhecer a Deus em tudo que ele faz, em tudo que ele é. Então, irmã Fátima, creia que Deus está agindo a teu favor. Creia que Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Um milagre que você precisa, Deus tem. Então, nós precisamos acreditar no que Deus está fazendo. Mas para que nós possamos ver o que Deus quer fazer na nossa vida, primeiro nós temos que buscar a Ele, invocar ao Senhor. Então, quando Salomão levou o povo à presença do Deus bendito, do Deus eterno, do Deus que faz além do que a gente imagina, porque Salomão aprendeu através de quem? Do seu pai Davi. Através de Davi, ele aprendeu a adorar ao Senhor. Através do seu pai, ele foi ensinado a ir buscar ao Deus que tudo faz. Então, no coração de Davi tinha um desejo. Deus disse: eu vou realizar. Eu vou realizar através de quem? Do teu filho. Não vai ser através de ti, mas vai ser através da tua posteridade, da tua geração que vem seguinte. Então, quando o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor, isso gera em nós confiança, segurança, perspectiva de paz, de saber que temos um pastor que nos guia, que não falha, independente das circunstâncias, do momento que nós estamos vivendo, no nosso dia a dia, dessas enfermidades terríveis que tem assolado, mas nós estamos como o Senhor, como nosso pastor. Então, não é só em crônicas, mas é nos nossos dias que o Senhor continua sendo
o nosso pastor, está conduzindo a lugares seguros. Esse papel que Salomão fez era um papel que quem fazia era o sumo sacerdote, né? Era o sumo sacerdote, era quem fazia esse papel, era quem conduzia o povo com muito cuidado. O sumo pastor leva o povo à presença de Deus. Então, chegar na presença de Deus não é fácil. No Antigo Testamento não era fácil. A gente sabe que requeria muitos protocolos, muitas coisas para chegar à presença de Deus. Hoje, todos nós somos adoradores e todos nós podemos chegar à presença do Senhor. Então, quando um verdadeiro líder como Salomão leva o povo à presença de Deus, ele vai fazer orações em favor de quem? A favor do povo. Salomão fez suas orações em favor do povo. No capítulo 6, quem fala é Salomão. No capítulo 7, quem fala é Deus. Então, tem um diálogo, não é um monólogo. Muitas vezes a gente está acostumado com a oração monólogo, que a gente fala e não procura ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Né? Nós temos que ouvir o que é que Deus tem para falar para nós. Então, temos que aprender de Deus. Então, muitas vezes entramos em desespero, angústia, isso porque temos que ouvir o que Deus tem para falar com a gente, o que Deus tem falado ao nosso coração. Então, o que acontece? Percebemos em Salomão, aí no ponto 2, que Salomão é um intercessor. Irmãos, o intercessor, ele não vive só intercedendo por si. Ele não dá prioridade às suas necessidades. Ele dá prioridade às necessidades do outro. Ele sente a necessidade do outro. Então, se tem alguém que está precisando de oração, um intercessor, ele vive intercedendo pelos outros. Por isso que ele é um intercessor. Ele chama o outro e começa a interceder. Vem outro e ele começa a interceder. E muitas vezes a pessoa não está nem presente, nem sabe que tem alguém que está intercedendo por ele, né? Porque tem pessoas que Deus revela e mostra a gente e diz, ore por ela, mas Senhor, a vida dela é tão calma, a vida dela é tão assim, mas só o Senhor que sabe o profundo e o escondido, o Senhor sabe. Então o Senhor nos convoca para ser intercessor. Quando a gente é intercessor pela vida do outro, Deus abençoa a vida do outro e Deus abençoa a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Diga, Diaconisa. Só, pastor, o que me chama a atenção também aqui, nesse versículo 16, do capítulo 6, o versículo 16, quando ele diz aqui, agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, né? Faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andares na lei diante de mim, como tu andaste. Aí o que é que me chama a atenção aqui? Que Davi está aqui mostrando, mostrando a Deus, né? Lembrando para Deus fazer aquilo, mas ele diz aqui que desde já o povo precisa de quê? De obedecer a aliança que foi feita. E ele apresenta também, Salomão apresenta um voto que Deus fez com Davi. Salomão diz o seguinte, que nunca ia faltar no trono de Davi um sucessor. Mas esse sucessor tinha que ter intimidade com Deus. Tinha que continuar na presença de Deus. Era isso obedecendo tudo aquilo que foi ensinado, não é? Tudo aquilo que foi ensinado por Moisés. O povo deveria fazer isso, né? O povo estava fazendo isso naquele tempo. E ele estava pedindo a Deus que o povo fizesse aquilo. Ele estava intercedendo pelo povo, para que o povo cumprisse o que havia sido feito no momento da aliança de Deus com o seu povo, não é? Porque Moisés, ele ensinou com tudo, como o povo deveria
se comportar diante de Deus. Porque Deus falava com Moisés. É verdade. Né? E as Salomão promessas, aqui, viu, diaconisa? Salomão. E as promessas que Deus E fez a Salomão Davi, as promessas que Deus fez a Davi, Salomão, na sua oração, ele pediu a Deus que Deus o cumprisse, né? A gente vê aí nesse versículo 17 do capítulo 6, que Salomão temia a Deus, né? Ele tem aquele temor a Deus e também ele precisava de Deus, ele dependia de Deus. Ele disse, ó, Senhor, cumpra-se a tua palavra que prometeste a meu pai Davi, que aconteça, que seja realizada no meu governo, para que seja abençoado. Então, a gente vê a fé de um rei, né? Um servo de Deus, ele tendo temor de Deus e querendo que Deus realizasse a promessa que ele prometeu a Davi, o rei Davi, o pai de Salomão, seu servo, que acontecesse no reinado dele, na vida dele, diante do povo, né? Que ele diz que observe, né? Que observe, Senhor, a necessidade da obediência, né, do povo à aliança. Exatamente. Fala sobre isso. Porque o homem em si, irmão, ele não faz nada sem a presença de Deus, né? Na vontade de Deus. Quando as coisas que vêm acontecer para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus precisa estar no meio. Deus precisa estar na frente de tudo, para que tudo venha acontecer de acordo com a vontade dele. Já no versículo 20, né? Já aqui no versículo 20, ele pede para que Deus ali ouvisse a oração dele, né? No versículo 20 do 6, ele pede para que Deus ouvisse, suplicou a Deus que ouvisse a sua oração. Não é? Quando ele fala aqui no 20, ele pede que... para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ele está pedindo aí para Deus, ele está suplicando a Deus, né? Que ouça a oração dele naquele lugar, porque ele tinha certeza que Deus estava ali. Não é? É verdade. Que Deus estava ali. E a gente E vê... ali era o lugar da habitação de Deus. Exatamente, diaconisa. A gente vê como é importante a gente ir para a casa do Senhor, né? Porque o templo, né? O templo é a casa de Deus, onde a gente vê Deus habitar, a glória de Deus ali naquele lugar. Então é importante a gente ir à igreja, ao templo, né? Para orar, para falar com Deus, porque é o melhor lugar onde a gente deve adorar o Senhor, cultuar o Senhor, fazer nossas petições ao Senhor. É no templo, porque Deus está ali verdadeiramente. Ô, Diácono, uma coisa que me chama a atenção, quando eu fico estudando, eu fico sempre assim meditando e vendo. Porque às vezes as pessoas dizem, para que ir para a igreja? Eu oro em casa mesmo. Eu oro em casa. Eu cultuo em casa. Mas eu digo, a gente cultuar em casa, mesmo nas lives, que hoje em dia a gente vê na hora, né? Mesmo nas lives, não é nunca o calor humano, quando a gente está ali todos juntos, irmãos, tudo ali com o mesmo pensamento, né? Com aquele mesmo objetivo de buscar o Senhor, o negócio é outro. A presença do Senhor é mais intensa, pelo menos para mim, eu acho, é mais intensa. A gente em casa orando, não é nunca como está na congregação. E aqui, Davi mostra a importância de o povo estar ali, naquele templo ali, buscando o Senhor. E a gente vê, pelo menos irmão, a lição de Salomão vai mostrar isso. e a gente vê que o templo foi um lugar ideal, um projeto de Deus, para o povo se reunir em oração, em comunhão, em união. Ali é onde as pessoas vai ver os testemunhos, né? Vai ali se unir juntos, contar seu testemunho e cada um ser abençoado um pelos outros e ali ver os testemunhos, a glória de Deus acontecer e fortalecer a nossa fé. Porque através dos testemunhos, através da união, da comunhão,
do grupo ali, né? Estar todos juntos, adorando a Deus, fazendo suas orações, suas petições. É um lugar ideal onde a gente vê, vê a glória de Deus, né? Ali no lugar foi escolhido por Deus. Então, essa lição nos incentiva a gente caminhar para a casa do Senhor. E não é motivo da pessoa ficar em casa, sabe, irmão? Porque tem o templo na gente adorar a Deus. Por que não vamos para o templo? Por que não vamos para a igreja? Vamos falar igreja, né? Tá certo que nós somos a igreja. Mas na nossa linguagem popular, vamos para a igreja, para o templo lá, se reunir, dar o nosso testemunho, contar nossas vitórias, o que Deus fez. Para orarmos juntos. É, Para orarmos juntos. juntos, orar juntos. Com certeza, como diz aqui no capítulo 7, né? A glória de Deus, aqui no capítulo 7, ela se espalhou no templo, né? O sobrenatural de Deus agiu ali no templo, porque Deus está presente, que é um lugar santo, é um lugar de adoração, aonde a gente vai ali prestar nosso culto a Deus. E quando a gente entrar na casa do Senhor, a gente tem que esquecer tudo e o nosso pensamento ser direcionado somente para Deus. Esquecer os nossos problemas de casa, nossos problemas do trabalho, né, da vizinhança, e a gente ali só se entregar somente a Deus, nossa mente ficar ligada só no Senhor, para que possamos receber a bênção de Deus na nossa vida. Entendeu, irmão? Então, é importante o crente ir à igreja. Ô, Diácono, eu estava vendo aqui no ponto 4, ainda no item 4, que, aliás, no 3, né? Diz que ele é Salomão, um teólogo. Nós estamos falando no sentido acadêmico, mas qualquer crente, deve ser um teólogo. Precisa saber algo sobre Deus e suas ações. Não é preciso, porque os teólogos hoje em dia, porque eles estudam, fizeram um curso tudinho, mas aqui ele está dizendo que ele não está falando nesse sentido. Salomão, ele era um teólogo, porque ele sabia muito de Deus. E a gente não é preciso, nós cristãos, não precisamos ser teólogos para saber de Deus. Basta o quê? Ler a Bíblia e pedir a Deus. Ler a Bíblia, sempre está lendo, não é verdade? Obedecer e ir para a casa do Senhor, para junto aprendermos mais. Por que é importante a gente ir para a escola, para a doutrina da igreja? Para a gente aprender mais a palavra de Deus. Não é para ser teólogo, é para ter mais conhecimento de Deus. Não é verdade? E também, a escola bíblica dominical também, é para a gente ter mais conhecimento de Deus, aprender mais. Quando ele fala aqui, né? Aqui, ó. Precisa saber algo sobre Deus e suas ações. E a gente só aprende isso aonde? Estudando, tirando dúvida. Às vezes você lê e não entende. Vai para a igreja, para a doutrina, para a escola bíblica, onde ali você vai tirar suas dúvidas, os seus questionamentos e vai aprender mais. Muito bem. Não é verdade? E a gente vê aqui, irmã, olha, no capítulo 7, no versículo 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa. Ele está falando do quê? Ali é o templo, a glória do Senhor, né? Encheu a casa ali. O sobrenatural de Deus desceu do céu e encheu ali a glória de Deus ali no templo. E como eu quero, assim, dar essa palavra de incentivo aos irmãos que estão em casa, que não estão com força de caminhar para a casa do Senhor. É bom, né, que a gente se desperte, que a gente se acorde para caminhar para a casa do Senhor, para ir ao templo adorar a Deus. E ali conversar uns com os outros, né, tirar nossas dúvidas, né, e juntos, unidos, ali fazer nosso culto ao Senhor, prestar nosso culto, a nossa gratidão a Deus ali no templo, aonde a gente vê que Ana recebeu a graça de Deus, foi aonde? No templo. No templo, né?
Ana, se lembra de Ana, a história de Ana, né? Ela conseguiu a bênção de Estava Deus no orando, templo. Deus falou com ela no templo. A promessa que ela recebeu foi aonde? No No templo. tempo. O sacerdote ali falou a ela, profetizou a ela que ia ter um filho daqui a um ano. Ela, quando voltasse, ela já ia agradecer a Deus. Então, a promessa que ela recebeu foi no templo, né? Foi ela na ouviu no casa templo, do foi toda no Senhor, templo. né? Estava orando ali, os sacerdotes pensavam que ela estava embriagada, mas não tinha nada a ver de embriagada, ela estava cheia da graça de Deus. Ela estava orando com insistência a Deus, pedindo a Deus uma bênção. E essa bênção era uma bênção especial que Deus sabia na vida dela, né? Então ela recebeu de Deus ali a resposta no templo e ela voltou para agradecer ao Senhor. Então é o melhor lugar aonde nós podemos orar, não é verdade? É no templo. Aí nós vemos também, né, como é importante a gente observar o compromisso de Salomão, o compromisso de Salomão com o povo, de interceder. Aí eu fico vendo o quê? Um pastor, uma pastora, quando ele é comprometido na obra do Senhor, né, ele está sempre orando, intercedendo pelas ovelhas, porque era isso que Salomão estava fazendo. Ele era rei, mas ele estava intercedendo por aquele povo, pelo povo de Israel. Não era isso? Então, a importância da gente, hoje em dia, seguir as orientações dadas pelo nosso pastor, pela nossa pastora, no como a gente deve ser conduzido. Mas, para isso, nós precisamos conhecer a palavra. A gente precisa estar o quê? Com a Bíblia, com a palavra, lendo e vendo se o pastor ou a pastora que está ensinando está de acordo com a palavra. Porque tem muitos aí, pastores, pastora também, que se preocupa com a ovelha, diz que está se preocupando com a ovelha, mas não está ensinando, de fato, o povo a buscar a presença do Senhor. O que eu vejo aí em muitos locais aí, a gente vê de tudo, mas a gente só se alimenta daquilo que a gente conhece, da palavra. Ensinando prosperidade, ensinando ao povo ser próspero. O ponto importante que a diaconisa está fazendo ênfase é que as pessoas, a liderança, estão preocupadas mais com a prosperidade, não estão preocupadas tanto em dar ênfase às Santas Escrituras, a palavra de Deus. Pronto, diaconisa. Caiu, diaconisa. Aí. Então, ela estava falando sobre a ênfase que as pessoas dão à prosperidade e esquece-se da ênfase à palavra de Deus. E como Salomão era um teólogo, ele tinha intimidade intimidade com Deus e conhecimento de Deus e da lei, que naquele tempo existia a lei, não tinha o que nós temos hoje, esse compêndio, né, de livros, que é as Santas Escrituras. Então, ele ensinava o quê? Segundo o que ele aprendeu do seu pai e o que Deus fez promessa ao seu pai. E ele apresentava o povo. E Deus sabia qual era a necessidade do povo. Mas Salomão apresentava a Deus. E Deus disse assim, foi eu quem tirei o povo do Egito. Então, quando nós olhamos a luz da palavra de Deus, nós vamos perceber que a ênfase maior da palavra é conhecimento, é intimidade, é oração, é busca da palavra, e muitas pessoas, ou muitos líderes e pastores, estão dando ênfase mais o quê? Ao ter do que ao ser. Então, o importante é ser o que eu sou para Deus, como eu me apresento para Deus, o que eu faço para Deus, como é que Deus age na minha vida. Não é o ter aqui financeiramente falando, não é a prosperidade financeiramente falando, porque quando a gente busca a Deus, é como eu disse, quando a gente já ora a Deus pelas outras pessoas, Deus nos abençoa. E Deus nos abençoa de uma forma tal que a gente não imagina
o quanto Deus está trabalhando em função da gente, em favor da gente. Então, Deus está nos abençoando. E é justamente o que a diaconisa está dizendo, é que as pessoas estão dando ênfase ao quê? A materialidade, a ter os bens materiais. E nós estamos falando sobre o ênfase do espiritual, a ter uma vida mais espiritualmente falando, ter mais intimidade com Deus, viver mais de oração, viver mais da palavra, buscar mais da palavra, se enriquecer da palavra. Então, o que nós podemos ver é que a palavra nos chama a atenção, é que a preocupação de Salomão era com o povo. Era a preocupação de Salomão. Então, ele se preocupou com quem? Com o bem do seu povo. Ele queria o melhor para o seu povo. Então, como ele queria o melhor para o seu povo, ele intercede pelo povo. A mesma coisa somos nós, pastores e líderes. Nós temos que estar orando pelo povo. Eu oro pelo corpo diaconal, eu oro pela igreja, eu oro pelos membros, eu oro pelos congregados. Então, a gente tem esse compromisso. Os departamentos, que nós temos vários departamentos, então nós temos que estar orando. Depois nós oramos também pela nação, nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos pelos nossos estados, nós oramos, nós vamos dizer, são tantas coisas, Mica. Então, são tantas coisas que vêm para a gente estar intercedendo e a gente vai buscando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e sabendo que a Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. A gente ora pelos vizinhos, a gente ora pelos mais longe, a gente ora pelos familiares. Então, assim, há uma necessidade, não de estar só pedindo as bênçãos materiais, pedindo casa, pedindo carro, pedindo situação financeira. Não, Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é o pão cotidiano que é necessário a gente ter, é necessário a gente... A diaconisa está voltando, viu? A nossa conexão dela, a conexão dela tinha caído, mas ela está voltando. Aí eu estou adicionando ela. Já mandei o convite para ela. Então, ela estava falando sobre essa teologia da prosperidade que surgiu. É uma teologia da prosperidade que, se você não for próspero, você não está sendo abençoado. Se você não for próspero, Deus não está presente na sua vida. Então, ela estava falando justamente dessa teologia da prosperidade. Continue aí, diaconisa. Pronto, aí tá dando para me ouvir? Dá para ouvir. Pronto, aí a gente vê, nós vemos isso, né? E a importância e a responsabilidade de um pastor, de uma pastora, né? De um líder que está na frente de um templo, porque Salomão ali estava no templo do Senhor. E hoje, nós temos as igrejas, que ali é o templo do Senhor, onde cada líder, pastor, pastora que esteja ali, ele é responsável por aquele povo. Porque quando acontece um fracasso, se um líder der mau exemplo para as ovelhas vão seguir aquilo, porque eles não conhecem e vão achar que o líder está certo, porque ele não conhece a palavra. Então, a importância da gente orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, entendimento da palavra, não é verdade? Para a gente discernir o certo e o errado. O templo que verdadeiramente está ensinando a palavra. É esse templo que eu quero seguir. E outra coisa também que Salomão aqui mostra, a preocupação dele de orar, de interceder, que nós devemos estar sempre orando, intercedendo um pelos outros. E aonde é que a gente faz isso? É na igreja. Que a gente encontra esse calor humano, né? Essa união, como é a palavra certa que seria, que eu não estou agora com o termo certo, não é bem união, essa interação que a gente tem na igreja. É verdade. Aquele convívio. Né? Eu acho importante demais a gente ir para a igreja.
Quando eu não vou para a igreja, eu sou sincera. Eu fico aqui na live, mas eu digo aqui em casa, a Maiara, era tão bom que a gente fosse na igreja, né, Maiara? Porque a gente lá, a gente aqui fica fazendo tudinho, ouvindo tudinho, em pé, fica em pé, a gente fica e tudo, fazendo igual. Mas não é nunca como na igreja no templo. É, Não é nunca, não é mas nunca. tem mais gente que A diz gente isso também. Não é nunca como está na igreja, bate né? palma. A gente bate palma aqui, eu, Maiara, tudinho, a gente faz, mas não é nunca. Então é muito bom a gente estar na igreja. Porque E na igreja a gente vai Salomão, interagindo um com os outros, juntos, né? A coisa é bem melhor, a coisa é mais viva, mais verdadeira. calor humano, é o calor humano. É esse calor É humano que falta, porque os irmãos estão vivos, são verdadeiros diante da live. Mas falta esse calor verdade, humano. exato. E eu vejo aqui como Salomão, como ele era um servo de Deus, obediente, que se preocupava demais com o bem-estar do seu povo. Como deve agir um pastor. Não é isso? Pastor. Ele se preocupa com suas ovelhas, com o crescimento, com a saúde da sua ovelha. É Não verdade. só a saúde, não só a saúde física, mas como também a saúde espiritual, que é a Espiritual, principal, especialmente. né? Alimentar suas ovelhas espiritualmente, para que ela ande. É verdade, irmã Micheline, né? Patrícia Micheline. Estamos hoje um trio. Convidamos a Diaconisa, veja o comentário da irmã Micheline, que diz que está um trio maravilhoso, né? Um conjunto maravilhoso. É braseiro, é brasa, né? Braseiro do Senhor. É brasa do Senhor no altar. Então, nós estamos hoje aqui com um trio. Estou lhe vendo, Diaconisa Tereza. Diaconisa Tereza, tá Estou aqui vendo? em Já está tudo casa. ok aí. Já tô lhe vendo. Então, assim, nós estamos É nesse porque eu trio sou hoje, jovem, é nessa porque eu escola sou dominical jovem, trabalhador. diferente, né? Um trio diferente, assim, a pastora, o diácono, a diaconisa, que são os professores da escola dominical, e nós juntos aqui, formando essa equipe de adoração ao Senhor, ensinando sobre como orar, como buscar mais ao Senhor, como foi a importância da oração de Salomão, se nós já estudamos 7 homens que oraram ao Senhor, e Salomão está dizendo, idem, minha amada, Salomão está Está dizendo saindo. também como buscar a Deus e saber a necessidade de cada um de nós, se colocar diante do Senhor, buscando a presença do Senhor e sabendo que o Senhor escuta, que o Senhor tem os seus olhos atentos à oração quando a gente faz. Então, onde quer que estejamos, nós possamos buscar. Aí nós vamos ver que Salomão, ele não precisou fazer um curso de teologia. Ele apenas era conhecedor das Santas Escrituras. E hoje também, nós sabemos que nós também temos as Escrituras para ensinar, para ministrar. Um dos segredos de Salomão, que vai além da gente, de nós, de cada um de nós, é que Salomão ele se colocou diante de Deus e disse o quê? Senhor, me dê sabedoria. Não foi isso que ele pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. Para quê? Para saber administrar, tanto no seu reino, como saber administrar na casa do Senhor. Como saber estar diante do Senhor pedindo alguma coisa, porque ele poderia pedir qualquer coisa. O Senhor colocou sobre ele uma grande responsabilidade. Peça e eu vou te dar. Ele podia ter pedido muito mais, mas ele pediu sabedoria. Diga, diaconisa. O que eu observo também, aproveitando a sua palavra, que Salomão, ele foi pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria, né? Tanta sabedoria, que ele foi um dos reis que soube trabalhar melhor. Foi um período que houve, assim, podemos até dizer, calmaria, porque ele trabalhava tanto na economia. Pronto. Então, nós estamos vendo aí que a dona Conisa Tereza está falando sobre a sabedoria que Deus deu do rei Salomão, que ele soube administrar tão bem, que ele, como aquele que estava governando, ele soube governar sobre a administração financeira e sobre as outras áreas da vida. Sim, Diaconisa, voltou. A economia, estava falando sobre a economia. Ele foi um bom administrador. Ele foi um bom administrador. Por que ele foi um bom administrador?
porque ele pediu a Deus a sabedoria e Deus deu. Como é que ele deveria trabalhar com aquele povo? Como ele deveria conduzir, né, o seu reinado? Aí eu observo nisso, assim, como Salomão recebeu as bênçãos do Senhor, porque ele pediu. E a gente tem que ter sabedoria para dirigir as nossas vidas. Porque se a gente pedir, a gente recebe. E a gente vai errar menos. E Salomão errou menos. Salomão não errou tanto. Ele só teve para mim, no meu ponto de vista, ele só errou uma coisa, pensando que ele era autossuficiente e não deixar contaminar. Né? Tanto é porque ele contaminar com permitir que deuses estranhos tivesse mulheres que ele foi arrumando, não sei quantas concubinas que ele teve, não estou nem lembrado agora o número, e ele, cada um que fazia, adorava os seus deuses, ele achava que não ia se contaminar. Não era? Aqui está chovendo, a gente não está lhe ouvindo muito bem, não, porque o barulho das águas está forte. Então, está chovendo forte aqui agora. A gente não está lhe ouvindo muito bem, porque o barulho das águas está forte, da chuva. Está caindo nas bênçãos do céu. Eu estou lhe ouvindo. Pronto, mas tá bom, dá para ouvir ela. Vai falando que a gente vai procurando lhe ouvir. Parou mais, está ouvindo já. Salomão, ele achava que nos contaminava, que não ia se contaminar, né? Mas ele se contaminou. Por quê? Ele permitiu. Está dando para ouvir? Estou ouvindo agora, diminuiu a chuva. Ele permitiu que deuses estranhos fossem cultuados na terra, que não era para fazer isso. Então, foi aí que ele pecou. Mas até então, ele fazia as coisas certas porque tinha uma orientação de Deus. Por essa razão, ele se sobressaiu como um homem sábio, um homem que chamava a atenção da nação e de outras nações. Tanto é que a rainha de Sabá veio conhecer esse homem, esse rei, tão famoso, né? Tão falado em outras nações. Veio de lá da sua terra para lá para conhecer ele. E quando ela chegou, ela viu que o que falavam ainda era pouco. Ainda era pouco do que ela viu pessoalmente. Então, a importância que nós vemos aqui, da gente sempre pedir a Deus orientação para nos guiar, para a gente tomar nossas decisões na vida. Né? Pronto, pastora, pode continuar. Ele é um exemplo para ser seguido, antes dele errar. A gente vê aqui no ponto 4 da página 36, irmão. Ele é Salomão, um exemplo de ser seguido. Antes dele errar, né? Antes dele cometer os seus erros. Aqui a gente vê que Salomão era uma pessoa, né? Que era um estímulo para cada um de nós, para as pessoas segui-lo, né? A ele. Né? Porque o exemplo que ele deu no início, né? No temor a Deus, na vontade, na intercessão do povo, cuidado com o povo, tudo isso é importante a gente saber disso, tá entendendo? Aí diz aqui no ponto 4, ele é Salomão, um exemplo a ser seguido. Salomão é um exemplo de homem que se preocupa com o bem do seu povo e intercede por ele. Vale a pena estudar essa oração, porque foi feita por alguém que, com a sabedoria recebida do Senhor, sabe o que é uma oração de intercessão. Então, como a gente já falou, né? Como a gente já falou sobre essa questão, né? Ele era um rei que deu um bom exemplo, né? Que se preocupava com o povo, com a sua nação, com o seu povo, né? E orava a Deus, intercedia a Deus pelo seu povo, para que ele tivesse um reinado maravilhoso, um reinado bom, né? E que Deus estivesse na frente
né, do seu reinado, abençoando, né, fazendo as promessas que Deus tinha feito a seu pai Davi, que acontecesse no seu reinado, que tudo fosse de acordo da vontade de Deus, porque antes ele já tinha pedido a Deus sabedoria, não é verdade? Para governar o seu povo, para administrar, como a irmã falou, né? Que ele era um bom administrador, ele falava bem, né? Tanto que, como a irmã falou, que a rainha de Sabá foi admirada, né? Se admirou com ele, com a sabedoria dele, né? Com a administração dele, né? Com tudo que acontecia. Por quê? Porque ele era um homem abençoado por Deus. Então, a gente tem que ver esse exemplo que Salomão passou para nós, né? De um rei intercessor, de um rei que Deus permitiu que ele fizesse o templo para que o povo fosse adorar ali no templo, que o povo dele, né? Que as pessoas daquela redondeza subissem para adorar a Deus no templo, porque a graça de Deus, né? A glória de Deus estava ali. Então, a gente vê que realmente Salomão foi um homem de Deus, né, irmãos? A gente vê que no final... Sim, pastor. Eu queria falar aqui, antes de ir para o final, o que Deus ouve. Então, Salomão, no ponto 2, ele fala sobre o que Salomão fez. Salomão subiu numa tribuna. Nós sabemos que existem igrejas que até hoje tem aquela tribuna, não sei se algum dos irmãos lembra, que é um lugar onde fica o sacerdote, o pastor, fica lá em cima, né? Tem uma escadinha, ele sobe, fica lá em cima. E essa tribuna era uma tribuna de bronze, foi feita de bronze. E ele subiu ali. Mas quem foi adorado e exaltado não foi Salomão, foi Deus. Meu Deus, Né? Foi Deus. Então, o versículo 13 é que dá essa palavra para a gente, aqui no capítulo 6. E o versículo 13, assim, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio e pôs nela em pé. E ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu suas mãos para o céu. Então, ele fez a posição de adorador, de intercessor, se colocou diante de Deus, dobrou os seus joelhos e se humilhou diante do Senhor, reconhecendo que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E ele exaltou o Senhor. Então, muitas pessoas buscam exaltação para si mesmo, mas Salomão, ele buscou a exaltação para o Senhor. Deu honra e glória ao Deus de Israel, dando tributos a Deus, né? Agradecendo a Deus. No meio da congregação, no meio do povo, onde ele estava no lugar mais alto, que a gente tem algumas igrejas que a gente visita, que hoje tem essas tribunas, ainda tem tribunas, que eu conheço algumas igrejas evangélicas e outras não evangélicas, que tem essa tribuna. Era 3 côvados de altura. Mas era... Estava mais ou menos 1,5 metro de altura. Era um palco, não era um palco muito grande, nem era um palco alto demais. Era um palco que tinha um comprimento, né, de 5 côvados, né, que dá mais ou menos assim 2 metros e alguma coisa. Aí 1,5 metro de altura, mais ou menos, né? Então, ele fez ali só para ele mesmo, só para ele subir, né? Ele ali apresentando Deus ao povo, adorando, e ele não queria glória para ele. Infelizmente, hoje a gente vê o quê? Pastores querendo a glória para ele. Pastores querendo ser aplaudidos. Exaltado, né? Ele Pastores querendo ser exaltados. Não, irmão, é diferente. A glória e a honra é para o Senhor. Nós apenas somos pessoas usadas por Deus para fazer a obra do Senhor. Pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, missionários, estão aí para fazer a obra do Senhor, não para ser exaltado, né? Não para ser glorificado, porque a glória é para Deus. Ele é que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, de toda a santidade, de todo o poderio. É para Ele, nós não somos nada. Nós somos apenas vasos usados por Deus para dar continuidade à obra do Senhor. Então a gente vê ali Salomão apresentando Deus ao povo, a seu povo. Ele se preocupava, irmão, com o seu povo. É como
a pastora falou atrás um pouco, né? Que o papel do pastor, né? É cuidar do povo, né? É ensinar o povo a palavra de Deus, irmão. Não é contar história e nem ensinar incentivo de riqueza, de prosperidade, não. É pregar a palavra de Deus, olha. É ensinar isso aqui, a palavra de Deus. É ensinar a palavra de Deus, Amém. não Glória a bênçãos Deus. prosperidade, que a gente não está no tempo de prosperidade, não, a gente está no tempo de buscar mais a Deus, de se aproximar mais a Deus. A Deus quer falar. Amém? Fale, Deus. Rapidinho, eu só quero dizer uma palavra. A prosperidade, a gente precisa nem pedir, porque Deus vai dando. É consequência da gente buscar Deus. A gente recebe as bênçãos, vem atrás da gente, a gente não corre atrás dela, ela que corre atrás da gente. Porque a gente está fazendo a vontade de Deus, está buscando a Ele, andando na presença dEle, e Ele vai acrescentando as coisas. Que às vezes a gente nem espera, mas meu Deus, como é que chegou, que eu não pedi, Deus mandou. Às vezes a gente pega uma besteira, Deus manda um besteirão. A gente às vezes pede um quartinho, Deus dá um casarão. Não é isso? Então a gente tem que observar isso, não pedir que as coisas vêm. Não precisa nem a gente pedir. É verdade. A gente tem que pedir a Deus para andar na presença dEle, isso sim. E a gente não deixar se contaminar com as coisas que estão em nosso derredor. O que os olhos veem, né? Não está sempre orando. Não está sempre orando. Quando a gente vê, a gente está querendo entrar na terra do Egito de novo. É verdade. E a gente vê, viu, irmã? E a gente vê quando Salomão... Olha, a gente vê quando Salomão estava nesse... A gente fala aqui nessa tribuna, né? A gente fala hoje palco, né? Um palco. Entendeu? E ele colocou ali no meio, né? No centro, aquele palco ali, que era 5 côvados de comprimento como de largura. Mais ou menos 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Então, ele se pôs ali só para falar com o povo. E ele, como a pastora falou, né? Ele se prostrou diante do Senhor. E ele disse, olha, a glória, a honra e a adoração é para Deus. Ele é merecedor de... Irmão, hoje é difícil, né? É muito difícil a gente ver acontecer isso. Um rei, né? Se prostrar diante de Deus no meio do povo, não buscando a glória para ele, mas buscando a glória para o Senhor. A gente vê aqui, ó, no capítulo 13, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e puseram no meio do pátio, pôs em pé sobre ela e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. E estendeu a mão para o céu e disse, o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração anda diante de ti. Está vendo, irmãos? Isso é lindo. Então, é um grande exemplo que esse rei passou, não é verdade? Quer dizer, se preocupando com o povo e incentivando o povo a adorar a Deus, a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. Isso foi um incentivo. Pode falar, irmão. Pode falar. Intercedendo pelo povo. É. Ele estava intercedendo pelo povo. Sim. Então, como interceder pelo povo, como eu disse, né? Ele estava incentivando o povo ali a adorar a Deus. Está entendendo, irmã? A nação ali, ele estava incentivando o povo a adorar a Deus, ensinando e mostrando ao povo que Deus é Deus, não há outro Deus igual a ele, né? Porque a gente sabia que naquele tempo ali, tinha povos que tinha outros adoradores, tinha outros ídolos, outros deuses, né? Outros ídolos de adoração, mas ele estava ali fazendo o papel de um verdadeiro crente, conduzindo o povo a Deus. Como um bom pastor, conduzindo o povo. Como um bom pastor, ele estava conduzindo o povo a adorar a Deus, a buscar a presença do Senhor. E como ele buscou a presença de Deus, nós vamos ver no ponto 1, diz assim, o Deus é o Deus que cumpre o que promete. Então,
Salomão, ele fez uma oração. E nessa oração que ele fez, ele reconheceu em Deus aquele que quem tem condições de fazer alguma coisa. Então, em Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quem se aproxima de Deus, primeira coisa, tem que crer que ele existe. Não é simplesmente falar, é crer. Então, como ali em Atos 16:31, o servo do Senhor fala ali para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo. Manda ele crer no Senhor Jesus Cristo. Quero dar ênfase no crer. Né? E quando ele manda ele crer, com certeza a resposta vem sobre a vida do carcereiro. Quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa dar ênfase a esse crer, porque as pessoas hoje estão com medo de crer nesse Cristo, de verdadeiramente acreditar, porque há uma enfermidade que está assolando no país e a gente tem que crer que o Senhor está conosco. Se a gente dormir no Senhor, glória a Deus. Se a gente ficar aqui nessa terra, glória a Deus também, né? Glória a Deus, a gente não vamos ter medo, porque é o crer, né? Se eu creio, então o Senhor vai operar. Então é necessário que eu creia. E quando eu creio, eu faço a diferença na minha casa, eu faço a diferença na minha parentela, eu faço a diferença na comunidade, eu faço a diferença por onde eu estou e esteja passando, todos vão ver que eu creio num Deus que faz alguma coisa por mim. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu acredito, então Deus promete e Ele cumpre. Ele não é um Deus de mentira, Ele não é mentiroso, né? Ele é verdadeiro. Então, quando o Senhor diz crer, então nós precisamos crer. Quando os servos do Senhor, os discípulos do Senhor diz crer, nós precisamos crer. E Jesus disse aos discípulos deles que seja crente e não incrédulo, né? Então precisamos crer. Quando nós cremos, nós exercitamos a nossa fé, nós vamos ver que as coisas é diferente. Então aqui diz assim, fé nele e naquilo que faz, embora elementar e simples, deve preceder os nossos pedidos. É aqui que começa a oração. Então, eu preciso crer. Eu preciso Porque passar. sem fé é impossível agradar a Deus, né, irmão? Está no capítulo 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente crê, a gente passa para as demais pessoas essa fé, essa esperança, né? Que Jesus vai voltar. Então, a teologia da prosperidade se esquece da ênfase da volta de Jesus. Ela esquece dessa volta de Jesus. É como se o reino de Deus agora é aqui na terra. E a gente sabe que o reino de Deus não está aqui na terra. O reino de Deus é a glória que ele está preparando. De João 14. Não se preocupe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Foi o próprio Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, vou preparar a morada para vocês. E quando eu vier, vocês vão ver que vai ser diferente. Então, a gente tem que ter essa fé. Temos que crer, né? Crer no Senhor, crer em Deus Pai. E é isso que Salomão está apresentando para nós. Está mostrando essa fé, essa esperança. Eles já no passado já esperavam. E nós hoje, nos nossos dias, temos que esperar Jesus como se ele estivesse voltando hoje à noite, amanhã de manhã, logo cedo. A gente tem que acreditar que ele está voltando. Então, quando a gente coloca essa nossa fé em ação, nós vamos ver que verdadeiramente Deus está agindo em nosso favor, em nossa casa, em nossa família, né? Na nossa parentela, na nossa vizinhança. Então, a gente tem que colocar o nosso coração reconhecendo verdadeiramente a pessoa de Deus. Nós sabemos que tem a pessoa de Deus e tem a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos que separar. Deus fez uma promessa no passado e cumpriu a promessa no Novo
Testamento, na nova aliança. Ele cumpriu através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus fez uma promessa e ele cumpriu. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer mais em Deus e acreditar no que ele pode fazer, independente se é uma enfermidade, independente se é um problema, seja o que for, a gente tem que crer que Deus está agindo. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Diaconisa, tem alguma palavra? Não, concordo só com isso. Mas, na realidade, é verdade. Nós temos que andar na dependência de Deus. Justamente. Né? Se a gente anda na dependência de Deus, crendo que Ele provê tudo em nossas vidas, para a gente isso basta. Para mim isso basta. Saber que Deus ele é o provedor de tudo na minha vida e na vida dos meus. Amém? Vamos para o ponto 2. Deus é santo. Aleluia. Deus é santo. A promessa a Davi. Não te faltará sucessor diante de mim. É seguida pela condição. Contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim. Pelo fato que Salomão aceita essa condição buscando andar desde o início. Como seu pai Davi, na lei de Deus, ele reconhece que Deus promete a bênção, é o Deus que requer santidade dos seus servos, porque ele é santo na sua pessoa. Então, nós vimos aí que Deus fez uma aliança com Davi. Ele diz, não vai faltar sucessor no teu trono, no seu trono. Quer dizer, da linhagem de Davi, não iria faltar sucessor. Mas Deus coloca uma condição. Qual é a condição? Contanto que os teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim. Então, ele coloca condições. Contanto que os teus filhos obedeçam a minha palavra, né? A lei. Então, que eles vivam Pastora, na lei. Oi. ele cita, para a gente olhar, Levítico 19:2. O 19:2 ele diz, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Chama a santidade, que Deus é santo. Então, a palavra chama para a santidade de Deus. Na sua essência, Deus é santo. E também nós devemos procurar ser santo. Claro que a santidade perfeita nossa não será aqui na terra. A santidade perfeita é só lá na glória, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos às coisas que ainda estão nessa carne, né? Então, não quer dizer que a gente vai falhar e dizer, estou nessa carne, não. Mas a palavra nos chama a ser santo em toda a nossa maneira de viver. Diga, diaconisa. Não sei se eu penso certo, mas eu vejo assim. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente está buscando a santidade. Está buscando. Porque a gente precisa ser santo. Porque a gente tem que ser diferente. Nós precisamos ser diferente e não estar... a gente tem que ser separado dessas coisas que o mundo está nos oferecendo. Eu tenho que ficar afastada, separada dessas coisas que o mundo me oferece. Porque eu sou santa. Quer dizer, naquela santidade que a gente vai... Quer dizer, na minha visão, que santidade não quer a gente ser separado, a gente ser diferente, buscando o quê? A santidade, cada dia mais, de Deus. Ou seja, andar cada dia na presença de Deus e não deixar se misturar com as coisas que estão acontecendo no meio do mundo, que o povo está fazendo. Eu não posso fazer a mesma coisa, porque eu sou santa. Amém. Eu sou propriedade. Eu sou propriedade de Deus. Então, eu tenho que procurar fazer a vontade dele. Fazer aquilo que está certo diante da palavra dele.
procurar viver essa palavra e não me misturar. Não que eu queira ser melhor, mas não me misturar. Fazendo aquilo que o povo faz, eu também vou fazer, porque todo mundo está fazendo. Eu tenho que ser diferente. Amém. Nós que estamos buscando a santidade, a gente tem que fazer a diferença aonde a gente for. Porque senão, qual é a diferença? Se eu fizer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Não pode. A gente tem que mostrar a diferença. E outra coisa, viu, diaconisa? Quando Deus, Aonde nós olha, quando Deus falou para Moisés, lá no versículo que a senhora citou, Levítico 11:2, né? Levítico 19:2, 19:2, quando Deus falou para Moisés para dizer ao povo, olha, diga ao povo que eles são santos, porque o Senhor vosso Deus, ele é santo. Então, o que é que Deus quis dizer com isso? Que o povo procurasse santificar mais, né? Fazer a vontade de Deus. Não seguir a vontade do mundo, mas seguir a vontade de Deus, ser diferente, testemunhar do poder de Deus. E o próprio Deus disse que nós somos santos. Foi o próprio Deus. Diácono, porque Deus separou Exatamente. esse povo para ser dele. Então, se Deus separou aquele povo para ser dele, tinha que ser santo, porque Deus é santo. Então nós temos que fazer a diferença, entendeu? Fazer a diferença. Separados, nós É. somos diferentes. Nós somos povo exclusivo de Deus. É isso, a minha visão é essa. E Pedro diz, né? E Pedro, somos exclusivamente de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Para fazer a vontade de Deus. Isso foi Pedro profetizando isso, falando para nós. Então, nós, como servo de Deus, temos que ser diferente, né? Temos que realmente colocar na nossa mente que somos homens de Deus, mulheres de Deus, e temos que seguir a Deus e fazer a vontade de Deus e mostrar para o mundo que nós temos um Deus verdadeiro na nossa vida e que o mundo veja. Essa é uma verdadeira mulher de Deus. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Por quê? Porque dá testemunho, porque dá exemplo, né? Sabe falar, sabe se identificar, sabe se apresentar. Então, nós temos que ser realmente diferente. E foi o próprio Deus. Olha, Deus falou tanto para Moisés como falou para Pedro, né? Que nós somos povo dele, somos santo, né? Como Deus é santo, nós também temos que ser santo. Então, para crer nisso, tem que ter fé e acreditar e confiar no Deus poderoso. A gente vai, irmã, a gente vai encerrar por aqui, né? A irmã vai falar mais um pouco e a gente vai continuar essa lição no ponto 2 ainda. No ponto 2 ainda, na próxima semana. É isso que eu digo, que nós temos que ser santo, porque Deus é santo. Então, a gente precisa mostrar essa santidade, não a santidade hipócrita, não a santidade hipócrita, uma santidade de coração, porque Deus, ele conhece. Isso mesmo. Ele nos sonda, na verdade, ele sabe se eu estou sendo hipócrita ou se eu estou falando de coração, se realmente eu fico buscando essa santidade, se realmente eu fico fazendo a diferença no lugar que eu vou, se eu tenho vergonha de falar que eu sigo a um Deus vivo, a um Deus que tudo faz, que tudo pode, né? Isso Aquelas mesmo. pessoas que não conhecem. Então, se eu sou uma pessoa escolhida de Deus, como serva, para ser serva dele, né? Eu devo procurar estar sempre buscando a santidade. Amém. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não é querendo ser santinha, ser a boazinha, ser a paisetinha, Não. Não é nesse sentido. É nesse sentido de eu demonstrar que eu tenho um Deus, que eu sirvo a um Deus. E ele não se agrada quando eu faço coisas que estão fora da palavra dele. Por essa razão, nós temos a cada dia, precisamos estar lendo a palavra, estudando a palavra, para que a gente possa viver mais essa palavra. Amém. É verdade. Amém. Lembrando que a santidade ela é um processo na nossa vida, por isso que nós temos
que ser santo, e a cada dia ser mais santo. Hoje nós somos mais santos do que ontem, né? Na nossa maneira de viver e de ser, nós temos que ser santo até chegar à santidade perfeita, que é lá na glória. A perfeita é lá na A glória. cada dia buscando a santidade. Buscando essa Buscando santidade essa todo santidade. dia. Verdade. Então nós temos esse compromisso de vivermos em santidade. Quando nós vivemos em santidade, nós vamos ver que as outras coisas, elas não nos interessam. Não sentimos prazer dessas outras coisas que são verdade. secular, segundo o mundo. Mas quando é segundo Deus, essa dá alegria no nosso coração, né? A alegria de ter essa satisfação de buscar a Deus. Que a cada dia nós possamos buscar. A verdade é que eu vou dizer, irmã Bia, cada dia nós possamos ter esse desejo de buscar a santidade, todos os dias, de ser santo. Cada um de nós que estamos na presença do Senhor temos esse prazer, né, de ser santo, de estar na presença do Senhor. Não olhando para as dificuldades, não olhando para tal pessoa ou tal pessoa, mas cada um de nós, como disse a irmã Bia, sem olhar para A ou B, como ela disse, para um lado ou para o outro, mas fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, com certeza Deus vai olhar para nós. Quando Salomão fez a parte dele, quando ele estava na presença de Deus, Deus olhou para Salomão e contemplou aquela multidão. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Que o Senhor nos abençoe, nós vamos ficar por aqui hoje e que no próximo domingo possamos sentir esse prazer de estar na escola dominical e a irmã também, junto conosco aqui, estudando junto conosco. A irmã professora, o diácono Deva é professor e eu sou auxiliar, né? Estou aqui auxiliando. Eu achei, viu, diaconisa, eu achei bacana a gente estar aqui hoje assim, né? Fazendo essa transmissão assim, interagindo. O trio, né? Interagindo com os outros. Ficou muito bonito, eu achei legal, muito maravilhoso. E a gente vai fazer sempre assim. E o nervosismo passou? O nervosismo passou, irmã? Ela está nos apoiando, viu? Amém. Não é isso? E a equipe que está junto com a gente, cultuando na nossa escola dominical, está de parabéns também. As irmãs que participaram, né? Que Deus abençoe, Deus enriqueça espiritualmente cada vez mais, que a prosperidade espiritual do céu caia sobre nossas vidas cada instante, cada dia. Foi muito bom, muito maravilhoso, né? Vamos continuar fazendo assim, que eu achei muito bacana esse grupo, né? Essa interação nossa. E até as irmãs agora participando, né? Dando sua palavra. Vamos orar para que os irmãos também entrem aí, né, irmãos? E na escola bíblica dominical, para que as coisas fiquem bem melhor. Eu gostaria também, irmã, de pedir oração, né? Olha, ore por Petros, que foi para a emergência hoje, né? Para que Deus... A gente já orou, né? Deus está na frente de tudo. E eu creio que o Senhor está tomando a solução de tudo, né? A glória e a honra é para o nosso Deus, né? Orar por Petros, que ele está doentinho. E também, irmã, orar pelos nossos irmãos do sertão. Estou vendo uma reportagem na Record, e a gente vê aquelas famílias ali passando necessidade, irmão, passando fome. Aqui dentro do nosso estado, Pernambuco, pessoas passando fome, né? Então, isso a gente vendo uma cena dessa, vendo uma notícia dessa, a gente tem que adorar a Deus, agradecer a Deus por tudo o que Deus faz na nossa vida e também para que Deus, né, abençoe essas famílias, use pessoas que tenham condições para socorrer essas famílias, para matar a fome dessas famílias. Eu estou doente de ver crianças com 4 anos, 5 anos, tomando água com açúcar para poder dormir, porque não tem o que comer, irmão. Isso é uma tristeza para a nossa alma, né? Nosso estado de Pernambuco acontecendo isso. Então, isso é uma coisa terrível, né? Para que Deus haja de justiça, que Deus tome providência e mande, né, o necessário para essas famílias, que as pessoas vejam isso e ajudem, né? Procure ajudar. E como é que nós devemos fazer? Nós temos que orar, irmão, vamos interceder por essas famílias, porque a gente intercedendo, com certeza, Deus vai abrir as portas. Vamos orar de joelho, fazer um clamor por essas famílias, para que Deus leve o pão dessas crianças, leve o pão dessa família, porque isso é uma coisa muito terrível. Isso é uma coisa horrível para o estado de Pernambuco, né?
que os nossos governantes aqui tomem providência e ajudem essas famílias. São muitas famílias passando necessidade, que a gente possa ajudar, né, nas nossas orações, o que a gente puder fazer também, irmão, né? Hoje mesmo tem um grupo aí levando cesta básica aí para esses lugares pobres, aqui mesmo, dentro do Recife, em Peixinho. Foi um grupo levar não sei quantas cestas básicas, 66 cestas básicas. Foi 40 cestas básicas, né? Para essas famílias que vivem em palafitas ali, pessoas que estão, crianças necessitadas. E a gente vê isso aqui dentro do nosso Recife, no sertão também, para que... Estão pedindo chuva lá também. Pedindo chuva no sertão, vamos orar, irmão, vamos interceder por essas famílias, são nossos irmãos, são crianças, né? A gente vê nossos filhos, graças a Deus, tem um pão de cada dia, tem mais de 3 refeições por dia, a gente dando graças a Deus por tudo isso, e ver essas crianças que não têm uma alimentação por dia, irmão, às vezes é uma só, às vezes não tem nenhuma. E às vezes os pais deixam de comer para dar o dele para as crianças. Então, isso é triste, a nossa alma sofre com isso. Então, vamos interceder, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Com certeza Deus tem, porque os nossos governantes ajudem essas famílias. Eu digo assim, se todos os ricos da terra, se todos os milionários do Brasil e os empresários do Brasil ajudassem, ninguém passava fome, não. Vamos orar para que Deus mova os corações desses homens, dessas vidas, para ajudar essas famílias que estão passando necessidade. Amém? Amém. Amém, diaconisa? Que Deus abençoe. Amém, irmãs? Vamos fazer isso, irmãs. Vamos orar, né? Que hora vai ser o culto hoje? De 16 às 18, hoje. Tá certo. Hoje. Eu passei nos grupos e botei, não sei se saiu no grupo diaconal e da igreja, mas botei de 16 às 18 horas, viu? Não, eu vi, mas para mim, para saber se houve alguma alteração. É porque houve uma nova, mas é a partir de amanhã. A partir de amanhã, aí tem umas mudanças, mas eu vou analisar ainda. Vamos orar, fique na paz, Deus abençoe a todos, né? Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor Deus. Amém. Eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós estamos na tua presença há alegria. É a alegria espontânea, Senhor, que sentimos do nosso coração. E nesse momento, nós queremos te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas e em nosso ser, pelo teu amor que é constante sobre cada um de nós, Amém. pela tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Opera segundo o teu poder. Amém. Pai, nós apresentamos todas as vidas que tiveram na IBD, a tua serva a diaconisa Tereza Glória a também, Deus. que esteve As conosco, irmãs, e aqueles que não puderam chegar, Senhor, os que tu irmãos, esteja despertando abençoe, para vir Deus. buscar a tua presença Desperte, santa acorda, e maravilhosa. meus filhos. Senhor, nós estamos estudando momentos Glória a Deus. importantes, que são momentos de oração. Aleluia. Nós precisamos buscar a tua Glória a presença. Deus. Toda glória Está para o embaixo Senhor, da meu tua Deus. potente mão, Toda glória, engrandecendo honra o teu Jesus, santo nome, aleluia. para a glória Para o do teu nosso nome. Deus. Nos dê Aleluia. alegria, nos dê satisfação e prazer de Amém. podermos nos reunirmos na tua casa, na nossa casa, na tua presença, Aleluia. para engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E não Glória esqueça a de Deus. orar pelo nosso irmão João Lucas, que está Lucas, um pouquinho enfermo, está Pedro. enfermo, né? Para que o Senhor abençoe ele, abençoe João Pedro, abençoe Geralda, fortalece que a tia dele também está enferma. E o Senhor esteja abençoando a todos. Deus nos abençoe. A próxima é EBD, né? E até mais tarde. Mais tarde nós estaremos Daqui juntos a umas horas. na casa do Senhor. Daqui a umas horas as irmãs vão ver o irmão Adeval na igreja. Álcool. Irmão Adeval na igreja, as irmãs vão ver. E eu vou botar álcool na irmã, viu, irmã? Prepara a irmã para eu botar álcool. Amém. Paz do Senhor. Amém.